Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fogo no parquinho. Mais uma vez temos um exemplo de gente agitada comentando em publicações alheias que tomaram a cartada reversa. Vamos conferir o que aconteceu. Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Comigo está ótimo, muito obrigado, embora você não tenha perguntado. Espero que vocês estejam bem e antes de começarmos o vídeo, você já sabe, né? Você sabe, né? Faz tempo que eu não falo do dedo podre, né? Tem gente que tem dedo podre, na hora que vai dar like cai o dedo, que coisa! Mas você não tem, né? Então não esquece, você que já acompanha aqui o canal já há um bom tempo, deixa aí o seu like no vídeo, porque é muito importante ter esse apoio de vocês, né? Muito obrigado. Vamos falar aqui a respeito de uma tretaça que aconteceu ontem no perfil de um dos integrantes da Digital Foundry, que é o famosíssimo John Linneman, também conhecido como um dos caras que fazem uma das melhores análises ali dos jogos e hardwares, tudo mais. É aquilo que vocês já esperam. Eu falo que tem muita gente que simplesmente não aprende. A pessoa vai lá, fala um monte de coisa, toma uma respostada e depois acha ruim. Aí fala que o cara que respondeu ainda por cima tá errado. É claro. O pessoal que é dos canais, da mídia, das análises, depois vira um monstro, porque, veja, ele respondeu. Tá vendo? Ele é fanboy. Aí você vê como a mídia tá sonista hoje, olha só esse cara. Então, ou seja, a galera não quer resolver nada, a galera só quer arranjar motivo pra treta. O cara basicamente faz o quê? Ele escolhe um lado e a partir dali que ele começa a estudar algumas coisas, ele começa a tentar entender algumas coisas, não pra poder, digamos assim, bem entre aspas, escolher um lado certo, porque quando a gente fala de console, não existe lado certo, existe aquele que você prefere e que você quer jogar, assim como eu prefiro PlayStation e jogo no PlayStation, ponto final. Mas tem uns caras que a vida deles é tão insignificante, sem graça, que ele tem que viver apenas e puramente como um militante de plataformas na internet. Sabe o que é o cara que é militante? Aquele fanboy, mas bem chato mesmo, o cara que é fanático. Qualquer postagem que vê do console que ele não tem ou ele não curte, ele tem que ir ali, tem que militar. Não, mas veja bem, olha só que porcaria. Então fica uma coisa meio chata, mas beleza, tudo bem, você quer fazer isso? Você faz, só que aí você tem que arcar com as consequências. E já faz um certo tempo já que a Digital Foundry vem sendo atacada, principalmente mais pelo pessoal fanático de Xbox, que critica tudo dos caras. Por quê? Porque a Digital Foundry basicamente tem mostrado desde o lançamento dessa nova geração que o PlayStation 5 tem se dado melhor na maioria dos multiplataformas. Isso é um fato, você gostando ou não. Então isso obviamente contrariou e feriu o ego de muita gente que ficou desde 2020 até 2021 falando de poder de teraflop, de RDNA, isso e aquilo, e no fim morderam a língua. Bom, galera, o que rolou aí? No dia de ontem, a Sony anunciou que um dos jogos dela, que seria o The Last of Us 2, estaria recebendo um patch para que ele pudesse rodar agora em 60 FPS no PlayStation 5. Ponto é que ela liberou uma coisa que melhora a experiência de um jogo dela, entendeu? Esse que é o ponto, independente do jogo. E é uma coisa que agrega, porque nós estamos falando de um título que é exclusivo da plataforma, então a Sony ter esse cuidado com seus próprios exclusivos é uma coisa legal. E a Digital Foundry ontem fez um vídeo analisando essa performance do The Last of Us 2 no PlayStation 5. E aí todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou contente, a postagem deles teve bastante like, só que sempre tem o cara. Chegou um maluco nos comentários dizendo assim: Sony fofinha. Esse é o que? O quarto jogo que eles dão um boost no FPS lá no PlayStation 5. A Microsoft com o Series X estão aí há mais ou menos 100 jogos já com essa feature do FPS Boost. A Sony simplesmente zoou a retrocompatibilidade do PlayStation 5. Então foi basicamente isso que ele quis dizer aqui no texto. E
E assim, tem dias que esse cara da Digital Foundry, que é o John Lineman, às vezes ele acorda com a pá virada, mano. E esse não foi o bom dia pros caras ir lá provocar, né? Porque ele respondeu o moleque da seguinte forma: precisa sempre ter uma comparação? Pelo menos esses títulos do PlayStation 5 continuam com as melhorias do PlayStation 4 Pro. A maioria dos títulos com FPS Boost usam a versão base do Xbox One, o que é uma droga. Ou seja, que o John Lineman respondeu maravilhosamente bem aí pro cara que ficou enchendo o saco. Porque tem uma coisa aí que a galera não tá comentando do lado do Xbox, e não tô dizendo que é ruim, porque é melhor você ter uma coisa do que não ter nada, com relação a retro. A Microsoft, ela anunciou uma feature que eu, particularmente, acho fantástica. Eu queria muito ver isso também do lado do PlayStation, porque, né, aí não depende do estúdio ir lá, tem que ficar mexendo e depois lançar um patch, né, para os consoles, que é esse FPS Boost. O FPS Boost é uma ferramenta muito boa, que te permite aproveitar melhor os jogos da geração passada, já que eles passam a ter uma fluidez maior, ou seja, você vai poder jogar em 60, tem uns que vão até para 120 FPS, então isso é muito legal, é muito divertido. E a Microsoft tem uma lista aí de realmente, o que o cara falou aqui tá certo, são quase 100 jogos, que a Microsoft tem 100 ou 100 e poucos jogos disponíveis atualmente, e muitos desses jogos que seriam, entre aspas, exclusivos do Xbox, ou seja, que a Microsoft fez, também estão presentes aqui nessa lista. Só que vamos a alguns pontos aqui, porque teve muito fanboy nos comentários dessa postagem que tentaram criticar aí o John Lineman e acabaram pisando, escorregando feio, né? Por quê? A galera tava falando, mas no Series X tem uma diferença absurda, porque os muitos e muitos são 120 FPS. Opa, calma lá, não é bem assim também não. Na própria lista oficial da Microsoft aqui no site, você vê claramente que mesmo no Xbox Series X, a maioria dos games estão em 60 FPS quando eles têm o FPS Boost. E aí, por fim, né, vendo que realmente não tinha muita saída, o cara chegou lá, né, o fanboyzão lá, e pediu desculpas, né, falou, não, eu peço desculpas, realmente, concordo, né, eu tô sendo bastante crítico, reclamão aqui e tudo mais. É um caso que terminou até que numa boa, mas, meu, de novo, qual a necessidade de você ficar militando na internet, em todo post, você ficar militando em todos os lugares? Vai num lugar específico, vai num post do Xbox, e aí você comenta, tá vendo, por que o PlayStation não tem isso? Ou vai no post do PlayStation, né, quem é do PlayStation fala, tá vendo, o Xbox não tem isso, entendeu? Porque o que acontece? Quando você vai num lugar que é do, entre aspas, do outro time, e vai lá falar alguma coisa desse tipo, meu amigo, você tá procurando briga, e você pode tomar uma resposta que você não estava preparado para isso, que nem o cara aqui acabou de fazer. Inclusive, um dos motivos pelos quais a gente vê muitos desses caras fazendo isso, é porque a maioria nem sequer joga esses jogos e nem pesquisa. O cara só ouve falar que o Xbox faz uma coisa tal, e ele já chega na internet e começa a jogar aquilo como se fosse a última das mil maravilhas, o que não é o caso, né? A gente tem que reconhecer quando a coisa é boa, mas não superestimar aquilo. O FPS Boost não funciona em todos os jogos do Xbox. É uma lista bem seleta, e dessa lista, jogos 120 são geralmente os mais fraquinhos, os que têm o gráfico menos exigente, obviamente falando, e outros chegam até os 60 FPS, que é muito legal sem o estúdio precisar mexer de novo. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas toma cuidado para você não ficar supervalorizando uma coisa que deveria ser apenas um acréscimo em cima do que o console realmente deveria ter. Então, na minha opinião, é complicado você sair na internet militando sobre algumas features que são secundárias, sendo que do lado primário, que são os jogos principalmente, a plataforma não tá tendo. Vai sair lá em 2022, 2023, estamos no primeiro ano de geração. PlayStation 5 aí, por exemplo, já lançou vários jogos. Não tá bom ainda, a gente quer mais e mais, mas pô, se do PlayStation 5 tivesse ruim, você imagina do lado do Xbox, que tem um jogo que foi colocado na caixa do console na hora de vender, que até agora não deu as caras. Mais um caso aí de um fanboy que acabou sendo pulverizado, mas pelo menos teve humildade aí e pediu desculpas, né? O que vocês acharam desse episódio? Deixa aí nos comentários o que você pensa. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.